Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre Caminhos da Sobrevivência, novo filme original Netflix. Esse é um longa-metragem belga e já está disponível na plataforma e conta a história de Will, um agente, de polícia na Antuérpia, e ele acaba presenciando um certo ataque a um policial. Ele acaba envolvido num ataque a um policial alemão. O filme se passa na Antuérpia, ocupada pelos nazistas, pelos soldados alemães, e ele acaba envolvido em um ataque a um soldado alemão, e agora ele acaba se unindo ao seu colega de trabalho da polícia, agente de trabalho da polícia, a jovem irmã dele, e também ele acaba se envolvendo também com os soldados alemães. E agora Will precisa escolher, o melhor caminho para a sobrevivência. Basicamente essa é uma boa sinopse para esse longa-metragem. Antes de falar um pouco mais sobre esse filme, eu gostaria de te convidar para curtir esse vídeo. Assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Chegamos aos 7.000, muito obrigado. E é isso, vamos para o que interessa. Caminhos da Sobrevivência, esse é um filme belga com Países Baixos, enfim, e conta a história, né? O personagem central dessa trama é o personagem Will, um jovem agente de polícia que está no seu primeiro dia de trabalho e ele acaba presenciando uma certa atitude horrorosa dos agentes de um soldado alemão, um soldado nazista alemão, em busca de uma família de judeus. E no meio de tudo isso, ele e o seu colega, que também estava nessa situação, acabam presenciando um ataque de um policial, de um soldado alemão, soldado nazista, e agora os dois precisam guardar esse segredo, esse ataque que os dois provocaram, porque afinal de contas o filme se passa na Antwerp, ocupada pelos soldados nazistas, então tem toda essa questão dos soldados nazistas em busca de judeus e com certeza vão querer saber o responsável por esse ataque a esse soldado alemão, ao mesmo tempo em que ele acaba buscando proteger uma família de judeus e se unindo à resistência contra, óbvio, os soldados nazistas. É um filme interessante, é difícil de ser assistido, graças à crueldade de guerra. É um filme que se passa nesse teor de guerra, então é um filme difícil e justamente esse personagem está no meio, o personagem Will está no meio desses dois conflitos, a resistência se armando contra os nazistas e os nazistas, soldados alemães, invadindo essa cidade, ocupando essa cidade, orquestrando todo o poder, até mesmo sobre a polícia, né, de Antwerp, como também a busca incessante pelos judeus e também os traidores na derrubada também dessa resistência. O jovem Yu se encontra no meio desses dois conflitos. Ele que acaba se aproximando, graças a esse incidente, ele acaba se aproximando do, dos generais, das pessoas de comando, de poder do poder, né, nazista, e da mesma forma ele também acaba se aproximando e também se apaixonando, né, por uma jovem na resistência, e também ele acaba envolvido com o acobertamento de alguns judeus em uma certa casa. E conforme o filme vai avançando, esse personagem Will tenta lidar com todas essas questões, tenta ser um espião em busca de colher informações para entregar a resistência, para que a resistência possa de fato derrubar o poder nazista, da mesma forma que ele acaba se complicando dentro dessa missão e acaba sendo alvo de investigações graças àquele policial que eu já havia informado. O filme ele começa
a ficar, conforme o tempo vai passando, vai ficando a grande pressão para esse soldado, graças ao grande envolvimento a esse grupo nazista, ao risco dele ser descoberto e também a necessidade incessante dele tentar provar para a resistência de que ele não é um traidor e que ele gosta ali da resistência e que ele não que ele não tolera das atitudes cruéis dos nazistas, que ele não está a favor do nazista, e conforme vai afunilando todas essas duas tramas, todo esse envolvimento dele com a resistência e com o grupo nazista, o risco dele ser descoberto acaba ficando maior e aí chegando ao ápice desse personagem ter que tomar uma decisão para a sobrevivência. E o interessante desse filme é justamente caminhos da sobrevivência. Sobrevivência de quem? Sobrevivência do quê? É a sobrevivência dele? É a sobrevivência de Antwerp? É a sobrevivência da resistência? A sobrevivência dos nazistas? De quem é essa sobrevivência? Qual que é o caminho? É o caminho mais fácil? É o caminho mais cruel? O caminho mais longo? Qual é o caminho? Então, de certa forma, esse título em português tenha dado uma certa ajuda, pois o filme ele traz de certa forma esses questionamentos, essa ambiguidade. Que também o filme ele, conforme eu já disse, é um filme muito complicado de ser assistido, por justamente vermos esse personagem no meio desse conflito, passando por toda essa pressão, e tendo que tomar decisões difíceis, tendo que tomar decisões complicadas em uma época muito complicada. O título internacional, se não estiver enganado, é Will, o próprio nome desse personagem, né, o apelido desse personagem, mas em português acho que faz um certo sentido. E é nisso em que o filme acaba trazendo toda essa crueldade de guerra, crueldade das ações humanas, e até mesmo essa controvérsia desse personagem Will, em quem de fato ele está ajudando, qual é a ambição dele e quem ele está afim de ajudar e quem está afim de querer que seja que seja um sobrevivente no meio de todo esse caos. São alguns dos elementos que acabam circulando essa trama. Em questões de direção, em questão de fotografia, a direção faz umas piradas, traz alguns elementos lubridiantes quando os personagens eles estão bebendo, quando o personagem ele está pirado, ele está enlouquecido, fora de si, tá por um estresse absoluto, um estresse ele está cheio de estresse, cheio é, próximo a cair numa emboscada ou próximo a ser pego e ele tem ter que tomar uma atitude para sair no meio disso e a direção chega nesse instante com uma fotografia bem lubriante, com seja por trazer a cena de cabeça para baixo e aos poucos ir virando, ou simplesmente trazer uma luz forte no meio dos personagens, né, bêbados. Há um certo elemento também muito interessante na própria fotografia, é que o centro, o personagem, o Will, ele sempre ele sempre é o foco ao redor, as barbas da tela, vamos dizer dessa forma, estão sempre ofuscadas, não conseguindo ver com clareza, não conseguindo enxergar o rosto das pessoas ao entorno disso, sejam elas do grupo da resistência, como também seja os soldados que estão na rua como uma forma de segurança. Esses são alguns dos elementos interessantes. Um filme, ele, por ser pesado e por já começar com uma grande tensão, por já começar com uma grande trama, aos poucos ele vai se dissipando, você
você vai se cansando um pouco dessa trama, de lá para cá, resistência, soldado, uma pessoa que ele pediu ajuda e agora ele está cobrando ele, um grupo de pessoas que eles estão ajudando, são tantos outros, são tantas subtramas, vamos dizer assim, em volta do Will, que aos poucos a trama vai se cansando, o filme ele meio que vai se perdendo. E quando ele começa a se resolver, você já está um pouco cansado desses excessos que o filme traz. O filme ele tem quase 2 horas, ainda mais por ser um filme indigesto e por mostrar a ambiguidade desse personagem em meio a essa pressão enorme e a essas decisões de sobrevivência que ele precisa tomar. Então, o filme ele vai se perdendo, você vai se perdendo dessa trama desse filme. Então, acho que num filme não acaba não sendo tão incrível como ele poderia ser, tão interessante de assistir como poderia ser. Ele tem seus pontos positivos, mas se tiver que dar uma nota, talvez